Shalom, lekulam Isoreditim, Shalom, le Zarim Geluim Lev, Shalom Lecha Asher Mishtatef Otanu Bihra Teala Shel YouTube. Shalom para todos os israelitas, Shalom para os gentios de corações sinceros, e Shalom para você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Aqui é o ancião Zaken Asaf Benami Crispim Levi, ancião da comunidade israelita de Pereira Barreto, e também supervisor de outras comunidades aqui no Brasil e em Israel e em outros países. Bom, o objetivo nosso é falar somente da Torá, dos estatutos e os juízos do Eterno. Hokim vemishpatim, hadevarim, as palavras que saíram da boca do Altíssimo. Porque é vida. O Eterno convida a nós, nesses últimos dias, que nós possamos voltar os nossos corações para a Torá, para guardar os seus estatutos e os seus juízos, né? Evidentemente que sabemos que poucos vão voltar para guardar os mandamentos da Torá. Conforme diz o livro do profeta Ishaial, capítulo 24, 5 e 6, ai da terra por causa dos seus moradores, porque quebraram as alianças eternas, os estatutos e o juízo do Eterno, a Torá. Quebraram os seus mandamentos, e por isso a terra geme, pranteia e chora. Os moradores da terra serão queimados, poucos homens restarão nela. Seja você um desses poucos homens que vão restar na face da terra. Seja você um valente para defender somente a Torá, não religiões, não tradições humanas, mas somente a Torá. E os 603 ordenanças, chamado de Tariag Mitzvot. Bom, hoje nós vamos para o item da Torá, de número 34. Os Kohanim, sacerdote, devem assumir a responsabilidade pelo templo de Yahuwah. Está lá em Números 18, 1 a 5. Mas antes de falar desse importante mitzvah, dessa importante paraxá, eu quero pedir a você, faça sua inscrição no nosso canal, se você é novo aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, sua família, e ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos, para que o nosso canal seja monetizado. E também quero agradecer a todos vocês que têm contribuído com suas ofertas, com seus dízimos, com suas doações. Isso tem nos possibilitado fazermos trabalhos sociais e o trabalho espiritual nas comunidades aqui no Brasil, em Israel e também no exterior. Muito agradecido a Sir Tová. Bom, e agora nós vamos para o item de número 34. Os Kohanins, sacerdotes, devem assumir a responsabilidade pelo templo de Yahuwah. De Midbar, Números 18, 1 a 5. Números 18, 1 a 5. E Yahuwah disse a Aharon, tu e teus filhos,
e Abaite de teu Aba, contigo levareis a iniquidade em relação ao lugar Kadosh. Tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade, referente ao vosso sacerdócio. E teus irmãos, também da tribo de Levi, a tribo de teu Aba, que se aproxime de ti, para que eles possam ser unidos a ti, te sirvam, mas tu e teus filhos contigo servirão diante do mexicano testemunho. E eles manterão o seu dever, e o dever de todo mexicano, apenas eles não chegarão perto dos vasos do lugar Kadosh e o altar, nem eles e nem vós também, para que não venham a morrer. E eles serão unidos a ti e guardarão o dever do Mishkan, da congregação, para todo o serviço. Do Mishkan e um guer, um estrangeiro, não chegará perto de ti. E tu guardarás o dever do lugar Kadosh, e o dever do altar, para que ali nunca mais haja qualquer ira sobre os filhos de Israel. Bom, primeiro os sacerdotes levavam a iniquidade do povo. Por que levava a iniquidade? Porque cada um ia diante do sacerdote confessar o seu pecado, para que ele fizesse a queporal e a espírito por eles. Então, era um processo de transferência. A pessoa transferia toda aquela angústia pelo seu pecado para o sacerdote. Era uma contratransferência, como disse Freud, no espectro psicológico. E por isso que o sacerdote tinha que estar em jejuns e orações consagrado. E ele intercedia ao Pai, fazia queporá por aquele indivíduo, por aquele parate, fazia ali a queporá por ele. Bem, por isso que em Ishaial 53, quando fala do Mashiach e Yahushua, diz que ele levou as nossas iniquidades. E o pecado que nos traz o Shalom estava sobre ele. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Porque já é a missão do corpo do sacerdote levita. E esse sacerdote levita tinha que ser da linhagem de Aharon. Ele tinha que assumir a responsabilidade pelo templo de Yahweh, no acender o menorá, no oferecer os holotes, os sacrifícios de animais, no ministrar a Torá. Era tudo a incumbência do sacerdote levita, da linhagem de Aharon. Por isso, o item 34, os Kohanim sacerdote devem assumir a responsabilidade pelo templo de Yahweh. Isso até os 50 anos. Quando passava dos 50 anos, ele tornava-se um zaken, um ancião, e ministrava a Torá andando, por outros lugarejos, como foi o caso de Shemuel. Uma hora estava em Shilo, outra hora estava em Beersheba, outra hora estava em Betel. E a Torá, ela exige essa responsabilidade de nós, os Kohanins, os Zakanins. Bom, vamos ver na Torá oral, uma evidência na Torá oral. Torá oral no tempo de Abraham, no tempo de Yitzhak, no tempo de Shet, no tempo de Hanok e no tempo de Noa. Noa não tinha só 7 leis, isso é uma falácia, coisa de religiões. Noa guardou todo a Torá, a lei do Eterno. Então, esse item de número 34, os Kohanim sacerdotes devem assumir a responsabilidade pelo templo de Yahweh. Bereshit 8:20. Bereshit 8:20.
Enoa edificou um altar, um misbeá a Yahweh, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu oferta queimada e no misbeá. Bom, vemos um protótipo de Corren, de sacerdote levita, em Noa. Ele edificou o misbeá, o altar, tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu a oferta queimada no altar, porque esse é o dever do Corren, do sacerdote. Bom, agora nós vamos ver a Torá no tempo de Yahushua ben Levi, ou Yahushua ben Yosef, o Mashiach, e dos seus talmidinhos, dos seus discípulos. Esse item de número 34. Os Kohanim, sacerdote, devem assumir responsabilidade pelo templo de Yahweh. Quando eu falo responsabilidade, eu quero me dirigir a muitos Rosh, a muitos líderes religiosos, que às vezes deixam a sua responsabilidade no dia do Shabat ou no dia das festas, e às vezes vão fazer outras coisas, negócio, às vezes vão fazer trabalho, às vezes vão fazer viagem, às vezes vão caçar e pescar, e deixa a sua responsabilidade de cuidar dos israelitas, dos fiéis. Então, isso é desagradável diante dos olhos do Eterno. Mas o item de número 34. Lucas, capítulo 1, 8 e 4. Lucas, capítulo 1, 8 e 4. E veio a se passar que, enquanto ele servia no ofício de Corren, diante de Yahweh, na ordem da sua divisão, de acordo com o costume do ofício de Corren, de sacerdote, ele foi escolhido para queimar incenso, devendo entrar na Beit Mikdash do soberano Yahweh. Outro exemplo aqui de Zahariaú, né, que era um Corren, né, da divisão de Abia, que era a 8ª ordem, e ele estava ali assumindo a sua responsabilidade naquele dia. E quando nós assumimos a nossa responsabilidade diante do Eterno, nós, Kohanim, sacerdote leviino, nós recebemos a brachot, as bênçãos do Eterno. E ele recebeu, ele estava orando ao Eterno por um filho, ele e a sua mulher. E naquele dia ele recebeu a confirmação do seu pedido. Então, você que é Kohanim, você que é um Rosh, você que é um dirigente israelita do trabalho, assume a sua responsabilidade no Eterno. Não fique ensinando histórias bíblicas para que você não seja rotulado como um contador de histórias bíblicas. Não fique ensinando tradições religiosas de homens para que você seja rotulado como um contador de tradições religiosas. Mas ensine a Torá, porque assim ensinou Aharon, assim ensinou Tzadok, assim ensinou Yahushua, assim ensinou Irmiá. Todos os Kohanim, os Leviim, ensinaram a Torá. Shalom, que o Espírito do Eterno esteja sobre todo o povo de Israel. Nesses últimos dias, quando voltamos nossos corações para fazer a nossa techuvá, aliar le Torá, o nosso arrependimento e a nossa volta para a Torá.